Saudações a todos. Então vamos hoje ao review do Boox Note Air 3 Color, que é esse último lançamento da Boox, com essa proposta de utilizar a tela Kaleido 3, agora num formato mais, vamos dizer, tradicional para Boox, como é o caso da linha Air, que, vamos dizer, teve sucessivas gerações desde 2020. E isso é interessante porque o preço está no mercado internacional, um preço acessível. No caso aqui, essa unidade foi enviada pela Boox Brasil para uma unidade de revisão. Então, as minhas considerações aqui são minhas e eu não tenho nenhum interesse propriamente no equipamento. Tanto que eu vou fazer a revisão e devolver o equipamento, porque eu estou bem satisfeito com o meu Tab X para utilização diária. Mas eu vou tentar tratar de forma mais objetiva possível quais são as características, vantagens, desvantagens desse Note Air 3 Color, porque ele atende um anseio de muitos usuários de ter um leitor de 10 polegadas, colorido, com preço acessível, e que, vamos dizer, ele faz tudo que o Kindle Scribe deveria fazer. E vou dizer que a experiência escrita no Kindle Scribe era algo assim, realmente interessante. Agora deixa, pelo menos, temos um equipamento tão acessível quanto, ou pelo menos num valor próximo, que tem uma qualidade escrita muito semelhante. Tão rápido, na verdade mais rápido, né? De acordo com o teste desta que foi feito pelo Voya, do My Deep Guide. O Note Air 3 é o equipamento de Wacom mais rápido hoje no mercado. Quem tiver interesse, veja o canal do Voya quanto a isso, mas sinceramente é uma questão pequena, para o usuário normal é quase imperceptível a diferença entre o Note Color, o Tab Ultra Color e o Note Air 3 Color. Mas vamos tentar fazer algumas comparações quanto à série Tab Ultra e o Tab Ultra Color e esse Air 3 Color aqui, beleza? Então vou passar algumas funções gerais que são importantes para um usuário que é a primeira vez que está tomando contato com esse equipamento, e logo em seguida fazer as considerações de comparação e conclusões de recomendação propriamente. Ok, só uma última vamos dizer, menção antes de passar propriamente a parte técnica do review. Qual que seria talvez uma questão assim a ser considerada? É talvez o primeiro leitor realmente colorido portátil que vale a pena. Então eu estou antecipando, então, de certo modo, aqui uma conclusão. E por que eu estou antecipando? Eu vou mostrar isso aqui no review agora. Bom, vamos lá. Aqui nós temos o Note Air 3 Color e o Tab Ultra preto e branco. Por que o Tab Ultra preto e branco primeiro? Pelo fato de que ele oportuniza aqui a comparação entre tons de cinza. A sala não está iluminada, iluminação natural, de fim de tarde. Então, assim, é uma iluminação que vamos dizer, não favorece propriamente o e-ink. Então eu quis deixar uma situação bem desfavorável para vocês perceberem que mesmo assim a leitura no Note Air 3 Color é plenamente possível. Vou abrir um texto aqui, um PDF tradicional. Vejam, é completamente viável. Porque vou abrir um outro PDF que não sei se seja o mesmo, só para poder ilustrar. Sim, o Tab Ultra é mais claro? É mais claro, é mais, vamos dizer, próximo de um branco do papel. As telas ainda são cinzas, mas o tom de cinza que agora está no Kaleido 3 é muito mais tolerável do que da Kaleido Plus e da Kaleido 2. Realmente a diferença é notável. E isso assim, só para comparar muito rapidamente, esse aqui é o tom da Kaleido Plus, do Hisense A5 Color, que é colorido, ok? Então é um tom de cinza até um pouco azulado, é diferente.
diria para vocês que é realmente mais agradável utilizar aqui no Note Air 3 Color. Feita essa comparação, eu vou passar propriamente a examinar o Note Air 3 Color e depois fazer uma breve comparação, porque no unboxing, quem viu, eu fiz uma comparação com o Tab Ultra C, que é vamos dizer, o concorrente da própria Boox mais próximas, e vocês vão perceber que são para funções distintas. É um perfil de usuário distinto que vai procurar o Tab Ultra Color ou o Note Air 3 Color. Perfeito? Então, funções básicas para poder ser realmente honesto em relação a todas as vertentes que a gente pode utilizar. Então vejam, isso aqui é de ink, isso é papel eletrônico, só que colorido. A emissão de luz azul é semelhante à de um papel, então ele não emite luz, ele reflete luz, como é o papel. E isso é muito mais confortável para a leitura, não tenho sombra de dúvidas disso. Eu praticamente não leio mais em iPads, raramente no computador, porque no computador também eu uso tela de e-ink. E aqui é realmente algo muito interessante você ter uma tela colorida e a possibilidade de fazer os grifos coloridos, no caso, e ainda poder propriamente ler longas horas com conforto de leitura. Então aqui, ele vai te possibilitar em portabilidade, conforto para leitura, sem nenhum problema. Eu vou dizer para vocês, eu usei a semana toda, agora que a bateria está chegando a 19. Foi um uso considerável, não foi um uso absurdo. Mas diria para vocês que ele atende o checklist básico de quem procura um tablet de 10 polegadas para leitura, para estudos, para anotações. E se de alguma forma secundária for necessário, algum consumo de mídia propriamente dito, ok? A experiência, por exemplo, de vídeo é idêntica à do Tab Ultra C. Eu nem vou mostrar aqui porque é realmente... eu testei e retirei aqui porque já vou começar a esvaziar o equipamento. E assim, talvez eu colocaria que para ambiente externo fica ainda melhor, porque como eu falei, a iluminação aqui está na iluminação natural, sem luz artificial, no fim de tarde, e é plenamente legível. E para textos coloridos, né, textos didáticos coloridos, é ainda melhor. Eu estou abrindo aqui um texto didático, eu vejo uma foto. A qualidade da foto, vou voltar aqui. A qualidade da foto no texto é muito razoável. Claro que isso é um PDF que acaba sendo pesado, né? E não é um PDF simples de abrir. Então você viu que tem um certo lag aí na passagem de páginas. Mas a qualidade da imagem é suficiente para poder ter um conforto de leitura em textos que são coloridos. Vejam. E, claro, você vai poder fazer a marcação, né, também colorida. Isso é bem interessante. O vermelho e o verde. Qual que é sempre a impressão que nós temos com as cores em um e-ink? É que essas cores são mais lavadas, não são tão vívidas, não tem tanto contraste quanto de uma tela de LCD. Né? Por isso que ainda não substitui uma tela de LCD. Bom, nas configurações propriamente desse equipamento, nós temos alguns aspectos que vale a pena mencionar em relação ao que a Boox fez. Então, tá uma tela de 10.3 polegadas, Kaleido 3, que é uma tela nova, mas que está utilizando ainda a máquina, a carta 1200 de vidro e não a Mobius flexível que tem no Note 5 e no Tab X, que são telas mais resistentes, né? Então é uma tela mais tradicional dentro da linha da Boox. Tem 300 dpi no preto e branco e 150 dpi no colorido, que é algo que a tela Kaleido 3 alcançou, diferentemente das telas como do Nova Color ou mesmo desses outros equipamentos como os antigos da Pocketbook. A resolução que chegava era por volta de 200 e poucos dpi
e mais de 150, né, no colorido, mas agora você tem essa proporção aqui de metade, 300 dpi no preto e branco, 150 no colorido. Então um processador de octa-core de 2.4 GHz e vem um GPU interno que a Boox desenvolveu para poder reduzir o ghosting, que é o sombreamento quando você sobrepõe conteúdos. Isso para vídeo é importante, ou para conteúdos mais dinâmicos. E ainda vem com 4 GB de RAM e 64 GB de memória. Ele vai ter Wi-Fi, Bluetooth, conexão ainda de USB-C, para quem for utilizar um teclado ou alguma coisa, alguma outra conexão, um pendrive ou algum outro equipamento. E ainda um slot de micro SD de até 2 terabytes. Aí ele tem o giroscópio, como vocês podem perceber aqui, para poder fazer a mudança de orientação. Tá bem rápido, bem fluido em comparação a outros que eu já vi no mercado. Além disso, ele tem uma bateria de 3.700 mAh. E aqui que está o ponto que talvez diferencie ele da série Tab Ultra. Porque a Tab Ultra vem com 5.500 mAh. A diferença é considerável. Tanto que no peso, o Note Air 3 Color tem 430 gramas. E a série do Ultra, ele vai ter 480 gramas. Parece pequena a diferença, sim, mas é toda na bateria. Tanto que assim, até o perfil dos dois, né, colocando aqui lado a lado, o perfil dos dois, você vê que o Tab Ultra ele é mais grosso. Isso deve ser, não abrir, mas possivelmente me parece que é a questão da bateria e a alocação desses equipamentos internos. Ok. Então, essa é uma questão que vale a pena mencionar quanto às especificações técnicas e que vai gerar impactos propriamente no próprio equipamento. Você vai poder utilizar ele, a bateria, eu diria assim, de uso constante em horas, eu diria que tranquilamente, por volta de 20 horas de uso. O standby, obviamente, vai variar, mas 20 horas de uso mesmo com o Wi-Fi ligado. E aí você pode estar se perguntando, será que são as cores que tornam o consumo da bateria mais alto, mais intenso? Não, não são as cores. A questão que talvez tenha influenciado bastante no consumo de energia do Note Air 3 Color seja o processador gráfico que eles colocaram. Isso faz e fez diferença não só no Note Air 3, como também em outros equipamentos da Boox. O Tab X, o Tab Ultra, o Tab Ultra Color e agora o Note Air 3 possuem, o Boox Palma também, mas o Palma eu não tive acesso ainda. Todos eles possuem esse processador gráfico para poder reduzir a quantidade de ghosting. Só que isso, vejam, é um processador gráfico, ou seja, vai gastar mais energia e gasta mais energia. Então a bateria que poderia durar talvez 30 horas de uso está chegando a 20 horas de uso. Veja que é muito mais do que um iPad. Um iPad geralmente, o iPad é concebido para ter 10 horas de uso. Uso assim, Wi-Fi. Se você obviamente colocar vídeo no volume alto, isso vai aumentar a diferença da bateria do iPad. Mas aqui eu diria para vocês que dá por volta de 20 horas de uso com as funcionalidades abertas, como por exemplo o Wi-Fi. Então está razoável. Razoável, não quer dizer que é o melhor dos mundos possíveis. Aí vai falar, será que dura mais do que o Tab Ultra? Diria que talvez a questão do Tab Ultra é que a bateria deve durar um pouco mais, só que o Tab Ultra gasta mais. Porque o processamento dele também é nominalmente mais alto do que do Note Air. Só que talvez tenha alguma otimização, aí eu não sei se o Tab Ultra Pro vai ter uma melhoria, mas a questão do Android 12 aqui no Note Air 3, na minha percepção, traz uma experiência de uso mais fluida que o Android 11 no Tab Ultra Color. Isso aí é algo que vale a pena notar. Então, é plenamente compreensível quem vai preferir o Tab Ultra em detrimento do Note Air 3 Color. Bom,
A questão, função de leitura, qualquer PDF, seja ele A3, A4, A5, vai ficar bom. Artigo científico, processo judicial, processo administrativo, vai ficar assim, muito, muito bom. Esse aqui, por exemplo, é um texto que é de formato A4, é um artigo científico, totalmente legível. Se você sentir necessidade que precisa de algo maior, ok, você vai só virar a tela aqui, giroscópio, mudar a formatação. Vou postar em breve um vídeo passando todas as funções do New Reader, né, nesse novo firmware do 3.5, principalmente essas questões de esse grifo automatizado aqui que eu achei maravilhoso. Então, qualquer PDF de tamanhos variados serão possíveis de ser lidos aqui no Tab, no Note Air 3. Até questão de cores, né, para poder destacar isso mais uma vez, colocar aqui uma revista em quadrinho, talvez, de conteúdo inapropriado. É o do Milho Manara, uma revista, mas acredito que vai ser melhor pegar algum outro exemplo. Vamos lá, V de Vingança, que é um exemplo mais clássico aqui. V de Vingança, possivelmente está. Vamos abrir V de Vingança, que deve ter mudado de posição, para poder fazer um teste aqui com o arquivo CBR, que é de revista. Vamos lá, dar uma acelerada aqui, passar umas fotos, vejo, passa rapidinho. Então vê, o contraste de cor é muito razoável, muito razoável. É só ver a formatação aqui para melhorar o tamanho, deixar aqui aproveitando. E aí eu quero mostrar a questão da iluminação. Veja, até agora tudo foi sem iluminação de front light. Esse equipamento, com outros da Boox, tem uma película de mini LEDs que vai iluminar frontalmente a tela. Não é um backlight como do LCD de LED ou LED, é um front light. O que torna a distância entre a tela e a película externa um pouquinho, assim, nem 1 milímetro propriamente, ou deve ser talvez 1 milímetro de diferença. Tanto que é notável quando você vai usar um equipamento sem película ou óculos e sem front light, como os casos da Pocketbook. Eu vou aumentar aqui a luz para vocês verem. E aí aqui a luz quente. Vou mudar para colocar a luz fria aqui para ler. Vejam. Aí torna a imagem mais vívida e o contraste também. Para quem vai querer ler uma revista, eu vou dizer que isso aqui realmente melhorou demais. Aí você pode controlar a intensidade. 0. E aí você vai colocando em níveis até o máximo. Isso interessante, não ficou muito forte o front light. Isso é bom. Ou você pode fazer um equilíbrio aqui, algo mais alaranjado, algo mais acinzentado para o branco. Não é questão de luz quente e luz fria, como vocês conhecem. Para imagens assim, acredito que a luz quente acaba influindo em não deixar tão como esperado. Mas de todo modo, então, para a leitura de imagem assim, pode ser recomendável. Tem usuários que eu já vi fazendo relatos que só usam os equipamentos coloridos de Kaleido com a iluminação. Até digo que isso vale muito para o celular, né? Para o Hisense A5, muitas vezes eu tenho que deixar a iluminação de algum modo. Em ambientes escuros, assim, de tudo, porque a tela é realmente mais escura, mas não sinto necessidade aqui nessa tela do Note Air 3. Mas vejam então que para imagens é bem razoável. A vantagem para quem, por exemplo, gosta de ler, mudando já para a questão de leitura de texto, né, gosta de ler o texto com marcações em cores. E aí você vai poder realmente aproveitar disso, né, fazer, tá aqui o verde a marcação, aí você pode mudar qual vai ser a caneta que você vai usar propriamente, né, colocar uma caneta vermelha ou uma caneta azul. Deixa eu ver se esse é um azul. E quando você exportar para o computador, por exemplo, você vai ter essa diferença de cores, o que é interessante. Bom que fazendo essa mudança aqui, vocês vão perceber aqui, mexer nos menus, ficou um ghosting aqui. Esse é algo que é notável. Talvez seja uma questão de implementação de software ainda.
A função do processamento gráfico que foi colocado nesses equipamentos é que ele retirasse na atualização esse tipo de ghosting, algo que não está ocorrendo. É lógico que eu posso configurar uma tecla de atalho, mostro isso para vocês aqui. Você pode configurar uma tecla de atalho para que atualize. Vamos fazer o seguinte aqui, tá ligado? E mudar, por exemplo, o Full Refresh. Colocar aqui que a função lateral vai fazer exatamente essa atualização. Lógico que o ghosting aqui desapareceu porque a tela foi atualizada, mas vamos supor aqui que ficou o ghosting, vamos ver. Não, tá vendo? Aqui não ficou. São alguns casos, quando você põe alguma funcionalidade, que vai aparecer a questão do ghosting. Vamos ver se ele vai ficar aqui. Não. Tá vendo? Agora não deu ghosting. Naquela última vez deu. Mas quando você põe a tecla de atalho, vamos supor, tá com ghosting, você pode simplesmente o quê? Aqui não tá com o modo de página completo. Vamos colocar um por página. Aqui. E aí, passou a página. Sem ghosting. Mas vamos supor que tivesse o ghosting. Vamos tirar essa luz aqui. Tava com ghosting. Você faria isso aqui. Só de lado aqui. Atualizaria. Vejam que isso é plenamente possível. Ok? Então, para as anotações, já mudando de tópico, para as anotações também é totalmente possível fazer as anotações aqui em cores, utilizando. Lógico que as cores não são as mais vívidas do mundo, mas traz uma experiência razoável, você vai poder configurar tamanho, a grossura, a largura da linha, né? Porque agora esse firmware está com português avançando, né? Mas vocês conseguem ver que você consegue trabalhar com algumas coisas. Aqui está no preto, possivelmente está no preto. Você pode colocar alguma outra cor, vamos supor aqui um verde ou um azul. Vou colocar um azul. Você pode colocar um azul. Então, assim, para escrita ficou realmente muito bom. A película que foi aplicada, é claro que eu tô usando uma caneta de porra de feltro aqui, mas aí a sensação é realmente melhor. Mas mesmo com as outras canetas, a experiência de uso está realmente agradável. Vou dar um exemplo aqui de usar a caneta do Kindle Scribe, que é uma caneta muito boa, né? Para quem for comprar uma caneta no mercado, for usar, ela realmente também é bem interessante. Uma das vantagens, né, a única caneta, pelo menos aqui no mercado que eu conheço, né, que ela tem tanto a borracha traseira como a borracha de botão. Isso é algo legal. Confesso que a Amazon me surpreendeu quando fez isso. Mas o uso de caneta você vai poder manter. Bom exemplo aqui. Ficou com um pequeno ghosting aqui. Vem, atualiza. Não é um problema. Isso aí vamos dizer, é uma vicissitude da utilização de telas de e-ink. Muitos usuários que nunca mexeram com e-ink vão pegar a primeira vez e vão acabar reclamando. É porque talvez nunca mexeram em um Kindle de terceira geração, que a atualização é lenta. E não tem gosto porque você atualiza a página toda. Que é a função, por exemplo, que você vai poder colocar no chamado modo Regal. Né? Você vem aqui, aqui estão os modos que você pode configurar, modo HD, mas você pode colocar modo de leitura, por exemplo, que ele vai colocar atualizações mais rápidas, mas obviamente quanto mais rápido, mais ghosting em questão. E isso faz diferença, por exemplo, para aplicativos, né? Vamos supor aqui, deixa eu voltar para abrir o Google Play, por exemplo, que é um lugar que você tem dinâmica propriamente entre os aplicativos para poder navegar. Então, assim, no Google Play, vejam, está no modo Ultra Fast. Isso realmente torna a experiência de navegação muito mais rápida, para quem gosta de navegar, por exemplo, ler notícia de jornal. Com ele, tá no Fast, você pode colocar no Ultra Fast. Realmente bastante fluido. Se você abrir aplicativos, ó,
Só que vai ter um leve ghosting aqui, ó, por exemplo. Aqui ficou um leve ghosting aqui. Sinceramente, eu não me incomodo com isso para leitura. Se incomodar, eu atualizo a tela. Basicamente é isso. É o mais simples a ser feito nesse tipo de situação. Bom, então é um equipamento que traz todas as vantagens que a Boox trouxe até agora nos equipamentos e ainda mais, né? Porque uma das atualizações do Android 12 foi a possibilidade do split screen, agora podendo configurar o split screen entre 1/3 e 2/3. O que significa isso propriamente? Você vem aqui, coloca no modo horizontal, e aí você está com o texto. Aí vamos supor, você achou o texto pequeno, né? E quer fazer uma anotação em um outro bloco de notas. Mas você não quer anotar com tanta coisa. Você pode simplesmente arrastar aqui e trabalhar com as anotações aqui. Volta para cá e consegue. Vejam que está com margem aqui, né? Você pode simplesmente colocar na formatação contínua com uma borda um pouco mais grossa. E aí você tem uma qualidade de leitura ainda melhor em um leitor de 10 polegadas. Algo que era muito mais difícil antes. Você estava limitado ao uso metade-metade. Agora, esse uso de 2/3, 1/3, que é muito semelhante ao iPad e o depois futuro iPad OS, a partir do iOS 13, salvo engano. O iPad Pro, quando trouxe esse split screen desse modo meio a meio, já foi assim para mim revolucionário. E aqui, então, você tem isso também no Boox. Querendo ou não, é uma nova possibilidade. E não sei se vocês perceberam, né? É possível não só, porque agora vai voltar para o livro, mas melhor, não voltou para o livro, mas voltou para o split screen. Eu posso abrir aplicativos, ou seja, se você utiliza Evernote, Obsidian, Notion, ou mesmo o Word, por incrível que pareça, você pode instalar o Word aqui. Você pode abrir o Word aqui, colocar um teclado externo e fazer a utilização. Esse modo multitarefa de split screen realmente trouxe uma vantagem de uso para o Note Air, realmente. Vamos ver aqui, vamos voltar para a tela inicial, porque acabou abrindo outro aplicativo. Bom, e aí ele volta para a tela normal. Se você quiser ficar no modo vertical, você coloca no modo vertical e aí continua. Perfeito? Então, assim, diria que essas são as principais questões que eu queria trazer em relação ao Note Air 3. Ele, vamos dizer, realmente traz todas as vantagens que a Boox oferecia em relação aos e-inks até agora, só que um pouco mais, por ser colorido. O firmware 3.5 tem funcionalidades realmente interessantes, algumas que eu não cobri nesse vídeo. Vou deixar para um vídeo completo sobre o aplicativo de leitura, como a questão de uso de inteligência artificial para resumir o livro, ou mesmo as funções de split screen com tradução. Vou deixar tudo para esse vídeo maior. Quem tiver interesse aí, obviamente, se inscreva no canal e acompanhe. Mas o Note Air 3, talvez, qual que é, para mim, a grande desvantagem dele? A bateria. A bateria me deixou a desejar, considerando que é um equipamento que é leve e que poderia ter um pouco mais de bateria. Só que, para trazer mais bateria, aumentaria o peso e talvez não foi uma estratégia que a Boox quis adotar. A questão de tela colorida e tela preto e branco. Aí vai de acordo com o usuário. Tem usuário que faz questão de necessariamente trabalhar com conteúdo colorido. Então não há discussão. Você tem que caminhar realmente para uma tela Kaleido 3, como é do Note Air 3 Color, como é a tela do Tab Ultra, do Tab Mini C. Mas, se você já tem um equipamento da Boox ou de outra empresa de e-ink, preto e branco, e não se incomoda com a questão de cores, sinceramente não vejo assim, uma grande mudança. E eu, com alguns colegas que eu converso, me disseram, e eu também talvez compartilhe dessa posição, até pelo fato que eu uso o Tab X, né, que é um preto e branco. O preto e branco
além de ser um pouco mais claro o tom, então diria que mesmo em situações de iluminação baixa, ele é mais visível do que uma tela Kaleido. É questão de desconcentração. O foco, eu consigo manter mais foco no Tab X do que nos outros equipamentos coloridos. Então, isso vai também de pessoa para pessoa, mas eu diria que na minha experiência de uso, eu prefiro utilizar ainda o Tab X. Não é para mim o colorido. Vamos ver, ano que vem, se vai ter um de 13.3 polegadas e aí eu seja convertido às cores. Mas para quem procura um leitor digital com funções anexas, até de alguns aplicativos, colorido, não há o que questionar. O Note Air 3 Color entrou num estágio propriamente de funcionalidade que eu só tinha mencionado isso propriamente em relação ao Note Air 2 Plus, que é o estado da arte. Diria que, em relação aos coloridos, né, o novo estado da arte é o Note 3 Color. Não há o que questionar. Mas ainda, uma última menção, faz sentido para alguns usuários o Tab Ultra Color. Ou mesmo o Tab Ultra, diga-se de passagem. Para quem não quer cor, Tab Ultra. Quem quer cor, Tab Ultra Color. Porque o Tab Ultra Color ainda oferece as questões de uma capa magnética com teclado, a câmera para quem vai utilizar para documentos. Isso faz sentido para algumas pessoas, não faz sentido para mim, mas faz sentido para algumas pessoas que se tire foto de um documento e já trabalhe diretamente naquele documento com OCR, porque vejam que é possível fazer o OCR dentro da Boox, é lógico, não é perfeito, mas é um bom OCR. Então, vou dizer, os campos, né, de cada um desses e-readers da Boox se mantêm bem segmentados. Eles não concorrem, não canibalizam uns aos outros diretamente. Eu não diria que o Note Air 3 Color vai canibalizar automaticamente uma versão preta e branca. Porque tem usuários que ainda vão optar o preto e branco pela diferença de preço e porque preferem só ficar no preto e branco. Enfim, então essas seriam algumas considerações. Agradeço a todos, sigam o canal e até a próxima.